Nossa, depois de tantos anos, eu encontrei o X da questão. Lá em Indiana Jones e o Templo da Equação. Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática. Lembrando que a gente está no site tvescola.org.br e no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. Mas agora sim, vem pra cá, professor Diego Viug. Prazer estar aqui com você, Lange. Prazer é sempre nosso, professor. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite mais uma vez. O Exame Nacional é do ensino médio, mas não significa que a gente tenha que esquecer os conteúdos do fundamental, tá certo? Certo. A gente vai acumulando conhecimento, né? Então, tudo que a gente aprende vai precisar dos conceitos mais básicos. E o ensino fundamental é onde a gente vai receber toda essa base, né? Que a gente vai usar ali para fazer os cálculos, conhecer todos os conjuntos numéricos, algumas operações básicas. Então, tudo isso vai estar na prova. Pois é, hoje você trouxe duas questões de porcentagem, que tem a ver com conhecimentos de fração, e isso é lá do fundamental, tá certo? Tá certo. Porcentagem é o tema que eu diria que tá dentro de proporcionalidade. E isso é o assunto mais cobrado na prova. A gente tem que ter essa ideia de proporcionalidade na vida, né? Em tudo a gente trabalha com proporcionalidade. Então, o Enem trata muito dessas questões cotidianas. Por isso, falar então da porcentagem da proporcionalidade com tanta veemência. Então partiu a primeira questão? Vamos lá! Já está na tela a questão 147 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal do colesterol bom. Porém, a taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, foi de 280 miligramas por decilitro. Pô, Viug, eu tenho uma dificuldade aí de ler essas unidades. Nessa questão, não vai importar. Tudo bem, Lange? Nessa questão. Nessa questão. É importante saber. Mas é legal a gente saber aí do que se trata isso, tá? O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. E aí a gente vai perceber, Lange, que o quadro vai sempre trazer 5 faixas, tá? Por quê? Porque elas vão se relacionar com as alternativas da prova. A prova do Enem traz muitas questões nesse perfil, da gente analisar alguma coisa, tá? Então a taxa ótima é menor do que 100. Menor do que 100 o quê? Miligramas por decilitro. Já está na mesma unidade. É por isso que nessa questão tu não precisa se preocupar muito com isso, tá? Próxima de ótima, quando tá ali indo de 100 até 129. O limite, né, do aceitável é de 130 a 159. A alta é de 160 a 189. E muito alta é de 190 em diante. E aí, o paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. E ele percebeu que a taxa de LDL reduziu 25%. E aí, é claro, aqui eu tenho as 5 opções das 5 faixas lá. Beleza. Antes da gente fazer a questão, Lange, existe uma importância na interpretação do texto, né? O nosso aluno, o candidato, ele tem que se familiarizar com o que está acontecendo, ele tem que se colocar naquela situação do problema. De cara, alguns pensariam, bom, se a taxa reduziu 25 e depois reduziu 20, então ela reduziu 45. Esse é o primeiro erro que se comete, tá? Por quê? Porque a taxa reduziu 25, beleza, depois a nova taxa é que reduziu 20. Então, são 2 momentos que têm que ser levados em conta na hora de fazer essa questão. E esse é o primeiro passo para a gente já separar quem compreendeu e quem não compreendeu esse assunto na hora que estudou. É claro que você pode ter ali também na prova a tensão e o nervosismo e o cara que sabe comete esse erro, mas é um erro comum. O cara, né, o paciente, ele tá com 280 miligramas por decilitro, certo? Tá? Isso aqui é a situação inicial dele. Assim que ele fez o exame. Isso aí. Primeira vez ele chegou lá no médico, já foi praticamente condenado, né? É quase isso. O cara tá aqui
Essa é a situação inicial. Aí vai acontecer a primeira melhora. Então, vamos botar primeiro mês. No primeiro mês, Lange, vai acontecer uma redução de 25%. O que importa pra gente é como que é o procedimento para calcular. O mais comum, o que o pessoal prefere, é montando uma regra de 3. Então você vai dizer assim, 280 equivale aos meus 100% e alguma coisa equivale, por exemplo, a 25%. Nesse caso, Lange, a gente vai multiplicar cruzado. Então, ó, vai fazer aquele Tchaikovsky aqui, ó. Né? E aí, o que vai acontecer? X vezes 100% certo. é igual a 280 vezes 25%. Tá? Certo. Esses valores, ó, eles têm uma proporcionalidade. Eu consigo simplificar, né? Quando eu falo que tem um macete, calcular 25% de alguma coisa é uma conta que a gente já sabe fazer. Por exemplo, se 100% é o total, Sim. 50% é Metade. metade. E 25% é metade da metade. Então, de cabeça, a gente consegue fazer essa conta. Eu nem vou fazer o cálculo, mas vou dizer para você. Qual é a metade de 280? Dá 140. 140. E qual é a metade de 140? 70. Então, 25% é 70. Certo. Então, se ele reduziu 70, quanto que ficou o colesterol dele? 210. 210. Você precisava escrever tudo isso? Não. Não, tá? Então, na hora da prova do Enem, galera, a gente tem que ter essa maldade, a gente tem que ter alguns cálculos que vão sair mais rapidamente. Por Ganhar quê? tempo, né? Porque eu preciso de tempo para fazer a prova toda. Então, a ideia, se você fizesse o procedimento todo, né, simplificou aqui, pá, ó, aqui vai dar 4, aqui vai dar 1, é a mesma coisa que dividir o 280 por 4. Então, o nosso x vai ser 280 dividido por 4, x é 70, que o Lange fez de cabeça, né? Então, a gente conseguiu otimizar todo esse espaço e esse tempo. Então, após o primeiro mês, eu tenho uma nova taxa. Essa nova taxa vai ser de 210 miligramas por decilitro. Certo. E aí, essa nova taxa vai ter uma outra redução, lembra? Certo. Então, no segundo mês, a nossa redução é de 20%. Agora, o meu 100% é 210, porque é um novo momento. Então, ó, 210 é o meu 100%. Quanto será, vou botar Y para ter outra letra, que representa 20%? Mais uma vez, a gente pode pensar no problema de calcular o 80. Porque se eu tenho 100% e vou diminuir 20, eu vou ficar com 80, certo. Tá? Mas aqui, ó, o que eu pensei? Calcular 25% não era dividir por 4? Sim. Calcular 20% é dividir por 5. Então também é imediato. Se você dividir isso aqui por 5, você já sabe a redução. Sim. Viu? Então, ó, 210. Vamos pensar o seguinte, 200. Divide o 200 por 5. Por 5. 40. 40. Né? Agora, divide o 10 por 5. 2. Então, 42 vai ser essa segunda redução. Então, ó, já pra gente fazer direto, tá? Y igual a 42. Se eu pego o meu 210, tá? E diminuo 42, qual é a minha nova taxa? Vai ser 210 menos 42. Pensa em quanto é 210 menos 40, que é fácil de fazer, né? Dá 170. 170. 170. Aí tira os doisinhos ali que sobraram. 168 miligramas por decilitro. Esse valor, Lange, é o valor que eu tenho que olhar na tabela. 168 é a nova taxa do LDL do nosso paciente,
Tá? Beleza? Agora eu preciso ver qual é a alternativa, né? Pois é, porque, o comando não pede o valor, né? 168 eu vou ter que agora me situar, né? Porque ele tá dentro de um intervalo ali. E aí 168, claramente, vai estar entre o 160 e o 189, né? Então, por isso, vai ser uma taxa de LDL considerada alta. Ele tava muito alta, né? E acabou tava muito alta, tipo infinito, né? Porque ele tava bem acima dos 190. Sim. E agora ele alcançou ali já uma redução considerável, né? Então a resposta seria a letra D, alta. Perfeito. Então lá, opção D, opção alta. D. Resposta correta. Maravilha. Professor, vamos logo no embalo e bora para a segunda questão? Vamos com tudo. Tá aí na tela a questão 177 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tem tudo a ver com a questão anterior, né? Sobre o que a gente estava falando e tudo mais. Tudo com saúde, né? Olha só, Lande, devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Qual a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Agora que eu já sei o que ele quer, eu vou olhar para a tabela. Ele me diz que os grupos de risco são as crianças, os profissionais de saúde, as gestantes, os indígenas e os idosos. E aí, nessa coluna seguinte, ele me diz o tamanho dessa população. E depois ele me mostra a população já vacinada, tá? Tanto ali, na primeira coluna ele escreve 1 milhão e na segunda coluna ele coloca a porcentagem. Isso aí é muito importante para a galera saber se tá ligado no conceito. Porque olha aqui, qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Muita gente desavisada, né, vai pegar aquela coluna ali das porcentagens. Como são 5, vai somar aquelas 5 e vai fazer a média. Entendi. Tá? É válido, tá? E isso seria verdadeiro caso a população de cada um desses grupos tivesse o mesmo tamanho. Mas isso não é verdade. Observa que ali, crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas e idosos têm tamanhos muito diferentes. População então, diferente. Não vai ser proporcional, né? Então, fazer a média das porcentagens é furada. Não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. A segunda coisa a se pensar é, como que eu vou calcular a porcentagem do total de pessoas já vacinadas? Eu vou descobrir, de acordo com a tabela, qual é o total de pessoas desses grupos, ou seja, eu vou somar aquela primeira coluna ali que dá os valores da população, e depois eu vou ver o tamanho da população vacinada. Eu vou somar aquela segunda coluna de números, que tem o 0,9, o 1, o 1,5, o 0,4. E aí eu vou saber qual é o total que eu estou considerando aqui. Total de pessoas dos grupos de risco. Então aquela primeira coluna da população, ela vai estar me levando para um total 100%. 100%. E eu quero descobrir quanto que a outra coluna representa desse total. Beleza. Então eu tenho que fazer o quê? Aqui eu vou somar 5 elementos e dizer que ele é 100%. Somar outros 5 elementos e fazer uma porcentagem básica, igual a gente fez na outra. Eu vou precisar da tua ajuda para me dizer que valores são esses aí que eu vou escrevendo no quadro. Show de bola. Beleza? Então olha só, a gente vai fazer aqui a população total. Bora lá. População total. O que tá ali? Crianças, 4,5. 4,5. Profissionais de saúde, 2. 2. Gestantes, 2,5. Certo. Indígenas, meio. Meio. Idosos, 20,5. Maravilha. Se a gente somar isso, Lande, a gente pode, é claro, montar aquela conta toda, né, um em cima do outro, bonitinho, mas a gente pode fazer também alguns ajustes para isso ser rápido. Olha só, se a gente olhar, 20,5 mais meio, 21. Dá 21. 21 mais 2. 23. 23. E agora, ó, 4,5 com 2,5 Dá 7. dá 7. Então, 23 com 7, 30. Ó, Tá aí. facilmente nós calculamos esse 30. Por que eu disse que aqui a gente fez assim? Porque na prova já está na tabela.
Então, na prova, você bota um tracinho ali embaixo da tabela e já faz bonitinha a conta, né? Olha ali, como a tabela já está alinhadinha, já é ótimo para quem vai fazer a conta se tiver ligado, né? No segundo momento, a gente vai calcular a população vacinada. E aí eu preciso que você me diga aqueles números, Lande. Tá aí, ó. 9 décimos, 1, 1,5, 1,5, 4 décimos 4 décimos e 8,2. 8,2. Esse aqui já é um cálculo que alguns vão ter mais dificuldade, né? Sim. Porque não tá tão encaixadinho, tá? Mas dá para fazer, ó. Se você esquecer a vírgula, dá para fazer, ó, 9 mais 10 mais 15 mais 4 mais 82, né? Okay. E depois você bota a vírgula. Não tem problema, é uma estratégia. Como todas têm apenas uma casa decimal, você pode ignorar essa casa, fazer a conta e depois bota a casa. Beleza. Né? Vamos fazer isso para ver que funciona? Ó, 9 mais 10, 19. 19 mais 15, 34. 34 mais 4, 38. E 38 mais 82 dá 120. Aí bota aquela casinha decimal, isso aqui vai dar 12. Bem tranquilo também. Beleza. Tá? Agora, o que a gente quer saber, Lande? A gente quer saber quanto que esse 12 representa do total. Boa. Essa é a brincadeira, né? Ele pergunta qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas. Então, as já vacinadas estão aqui, tá? É isso. Então é isso que eu quero saber. Estratégia 1, né? Eu vou fazer 30 equivale a 100% e 12 equivale ao que eu quero descobrir. No outro exercício, ele me dava a porcentagem e queria o número. Certo. Aqui é o contrário, ele me dá o número e quer a porcentagem. Mas a estrutura do raciocínio é a mesma, tá? Então lembra que a gente fez? Multiplicou cruzado. Regra de 3. Regra de 3 bonitinha. Vai ficar 12 vezes 100% igual a 30 vezes x. Ó, vamos passar esse 30 para baixo. Então, ó, x é igual a isso aqui. 12 vezes o 100% dividido por 30. Acabou. Ó, se você simplificar, né, você vai ver que aqui dá 1.200. Então, ó, 1.200%, né, dividido por 30. Então, ó, morreu o zerinho. 120 por 3, 40%. Beleza? Então, e aí? Gabarito. Quer saber agora, professor? Vamos ver onde é que tá o 40, Bora né? lá? 40 tá na letra D. Boa. Nossa aula, gabarito, letra D, né? A outra questão também foi D. Sim. Porcentagem, letra D. A questão não traz a porcentagem. Tá vendo ali nas opções? Sim. Por quê? Porque ele já coloca na pergunta. Qual a porcentagem? 40. Não precisa... Não precisa botar de novo o símbolo, entendeu? Seria Mas ficou redundante, claro, né? Seria redundante. É muito comum esse tipo de posicionamento na questão. Show de bola. Foi que foi? Foi que Vamos foi. lá. Chega mais, professor. Professor, porcentagem é um termo que a gente usa em todas as áreas do conhecimento, né? É verdade. Tá sempre aparecendo em biologia, né? Em tudo, porque assim, quando você faz um texto técnico, né, a porcentagem ela vai trazer uma informação muito... Ela traz credibilidade, né? Se eu falo para você uma informação e eu dou uma porcentagem, o que você vai pensar? Pô, o cara fez um estudo, ele fez um cálculo, né? Então é interessante isso. A gente vai ter porcentagens em biologia, né? Essa questão da vacina, de população, eu posso botar em geografia, né? Em todas essas outras disciplinas, às vezes no texto da questão vai ter uma porcentagem. É claro que, de repente, nas outras áreas, o cálculo de porcentagem não é determinante, mas é interessante que você compreenda até para você se ligar do que está sendo falado. Eu nem preciso dizer que nas exatas isso vai aparecer direto, em exatas e em naturezas, né? Em química vai ter lá uma solução com tantos % de solubilidade, sei lá, né? Eu posso citar 1 milhão de coisas aqui que vão estar ligadas ao cálculo da porcentagem. Em física, fulano reduziu sua velocidade em tantos %, né? Isso faz parte da linguagem,
né? Exatamente. A porcentagem é fundamental. Geografia, sociologia, até redação para ler dados aí, estatísticos. Né? Um argumento na redação, imagina, o cara bota uma porcentagem lá. Eu acho que ia ser maneiro, né? Agora, professor, qual é a maior dúvida da galera em relação à porcentagem? Então, acho que a galera tem dúvida quando a gente vai transformar a porcentagem, o cálculo da porcentagem, com os juros, né? A gente pode fazer uma transformação, em vez de usar fração, que foi o que a gente escolheu aqui, eu trabalhar com um número decimal, né? Porque a gente fez um cálculo aqui na aula de hoje que 25% pode ser obtido através de um produto mais direto. Então, assim, se eu pego uma conta, né, um número, e eu vou calcular 25% desse valor, a gente viu que é só dividir por 4. Sim. Mas eu podia pegar e multiplicar por 25 sobre 100, ou multiplicar por 0,25. Essa transição da fração para o número decimal gera alguns problemas, né? Então eu sempre faço, dependendo do tipo de questão, a opção por trabalhar com as frações. Por quê? Porque eu acho que o pessoal vê melhor, tá? Consegue visualizar. Consegue visualizar melhor. O número decimal é uma coisa que gera um tipo de cautela, né? O cara, olha ali, número com vírgula, eu não sei. Né? Então eu acho que o problema está aí nessa... Não é uma coisa difícil, mas é mesmo um preconceito que as pessoas têm com um número com vírgula. E está na hora do nosso momento Pop Prof. Os matemáticos vivem isolando o X. Já não está na hora de passar a incluí-lo e aceitá-lo como ele é? Não, porque o X às vezes fica em evidência, né? Tá aparecendo pra caramba. Qual é aquela equação que você sonha quando bota a cabeça no travesseiro? Você ficou de maluco, Landy. Eu não sonho com equação, não. Qual é o seu número imaginário preferido? Preferido? Eu acho que eu gosto do Cis 30. Sabe o que eu tô falando ou não? Não. Deveria saber? Não, porque isso é uma forma de escrever o número imaginário. É a forma trigonométrica. Mas é bacana. Depois você estuda isso. Mas não cai no Enem. E esse foi Diego Viug no nosso momento Pop Prof. Quero pedir também uma outra dica, uma dica de estudo para hoje. Hoje a gente falou de porcentagem. Isso. Né? Mas eu sei que muita gente não entendeu a minha aula. Né? Por quê? Porque muita gente tem dificuldade nas operações básicas. Muita gente tem dificuldade no que está antes disso. Então eu queria muito que eles estudassem, Landy. Que vocês estudassem as operações com frações. Né? As operações são como que eu somo uma fração, como que eu igualo os denominadores, como que eu multiplico frações, como que eu divido frações, como que eu escrevo frações de formas diferentes, fazendo simplificações ou encontrando, né, equivalências, como a gente fez na aula aqui de hoje. Então isso é muito importante, porque a gente nunca sabe como que a questão aparecerá na prova do Enem. Então, eu tenho certeza, eu posso garantir que vai ter fração lá. E que se você dominar esse conceito, você vai ter mais facilidade de fazer essa prova. Show de bola. Beleza, Landy? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui e trazer um pouquinho mais de matemática para a galera de casa. É muito legal participar disso tudo. Sempre bom ter você aqui, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Já é de casa, né? Tamo aqui, precisou, é só me ligar. E é isso, galera. Lembra que a TV Escola tem o percurso educativo de matemática. tvescola.org.br/percursos. E até a próxima.